Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Gênesis 18:14. Gênesis 18:14, que tem por tema o que é impossível para mim. Amém? Glória a Jesus. O que é impossível para Jesus? Eu vou te falar por que Jesus disse essa frase. Eu vou te falar o contexto dessa frase. E eu vou te falar também, te dizer o significado dessa afirmação. Não é verdade? Também eu quero dizer a você que o que é impossível para você. O que está sendo impossível? Há quanto tempo tu já vem lutando, pedindo, né? Orando, jejuando, e parece que Jesus não ouve, parece que Jesus não vê, parece que Jesus está com o ouvido tapado, com a mão fechada, não é verdade? Parece que ele não está te vendo, não é verdade? E a gente vai vendo cada vez mais o impossível na nossa frente, na nossa vida, mas Jesus te diz: o que é impossível para mim? Amém? Glória a Jesus. Quer saber tudo isso que eu te falei? O contexto, o significado, a importância dessa frase? Fica comigo aqui até o final que eu vou te revelar. Amém? Também eu quero te dizer que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, que no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Então vamos lá para o tema desta noite, que diz: o que é impossível para mim? Amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia aí para acompanhar comigo na passagem de Gênesis 14. Gênesis 14, que diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Amém? Acaso há para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Né? Aqui Deus estava falando para Abraão e para Sara. Né? Você vê aqui, Abraão e Sara já eram velhos, avançado em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então ela riu-se. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e venho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Não é verdade? Por quê? Porque Jesus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, a Abraão e a Sara. E isso passou muito tempo, não é verdade? Passou-se muito tempo. Então, o quanto tempo está a tua luta? Há quanto tempo tu já vem clamando, pedindo, não é verdade? Já faz ano? Já dura muito tempo? Só te dizer, Davi foi ungido rei, mas ele não exerceu logo de imediato. Né? O profeta ungiu ele como rei, mas ele só veio exercer a função de rei muitos anos depois. Não é verdade? Moisés levou 40 anos, Jesus 30 anos, Jó foi mais ou menos um ano. Não é verdade? Mas por que Jesus disse essa frase, o que é impossível para mim? Jesus não disse o que é impossível para mim, mas sim o oposto. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, referindo-se à dificuldade que um jovem rico teve de vender seus bens para seguir a Cristo, e também a salvação em si, que os homens não conseguiam alcançar sem a ajuda de Deus. Não é verdade? Então, o objetivo da frase é ensinar que, embora os desafios humanos possam parecer insuperável, a intervenção e o poder de Deus torna aparentemente impossível realizável. Não é verdade? Especialmente no que se refere à salvação e à vida
de fé. Amém? Glória a Jesus. Então, para Deus, é mais importante você ser salvo, você ter sua vida entregue, ser salvo em Cristo Jesus. Amém? E o contexto dessa frase? Aqui você viu que ele se referiu a Mateus 19, 26, que fala sobre um jovem rico, não é verdade? E eu iniciei falando sobre Abraão, que tinha o filho da promessa e a esposa dele duvidou que depois de velho eles seriam pai, não é verdade? Por quê? Passou-se muitos anos e a própria palavra diz que no passar do tempo a nossa fé vai enfraquecendo. Para isso é necessário que nós continuemos firme, orando, jejuando e buscando sempre a presença de Deus. Não é verdade? Mas o contexto dessa frase que a gente acabou de ler se refere-se a Mateus 19, 26. Fala sobre a história do jovem rico. O jovem rico. Um jovem rico pergunta a Jesus o que fazer para ter a vida eterna. Jesus o desafia a vender tudo o que tem e dar aos pobres para então segui-lo. O jovem se afasta triste, pois era rico. Quer dizer, era mais importante ter o dinheiro, o bem-estar, do que a salvação. Não é verdade? E a dificuldade dos discípulos. Os discípulos se espantam com a dificuldade do jovem em se desapegar de sua riqueza e se preocupa com quem poderia ser salvo. Ele se preocupa com quem poderia ser salvo. Não é verdade? Então o contexto dessa frase está agora na resposta de Jesus. A resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é assim. É nesse momento que Jesus declara: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Glória a Jesus. Tudo é possível. Amém, meu irmão, mas eu ainda não entendi o significado dessa palavra, o significado dessa afirmação que é impossível para Deus, para mim. Significa limite humano, significa o poder divino, significa fé e esperança. Amém? O limite humano. A declaração reconhece que existem coisas que os seres humanos sozinhos não conseguem fazer. A salvação e a prática de uma vida de fé e santidade são exemplos dessas tarefas. Quer dizer, você não precisa ver, você só precisa crer. Você não precisa fazer nada, só precisa crer, botar sua fé em prática. Não é verdade? O poder de Deus, o poder divino. A frase também aponta que para Deus não existe limite. O poder e a capacidade de Deus são infinitos. Amém? Glória a Jesus. Permitindo que Ele realize o que é impossível para os homens. Porque o que é impossível para mim e para você é questão de tempo para Deus. Não é verdade? É questão de tempo. Às vezes, ao passar do tempo, eu e você enfraquecemos, não acreditamos mais, achamos que realmente é impossível. E Deus muitas vezes está trabalhando o nosso caráter, está trabalhando nossa caminhada, está trabalhando o nosso compromisso com Ele, não é verdade? E a gente não entende porque a gente pede agora e quer que Deus faça agora. Mas existe um tempo para Deus, existe a hora certa, existe o querer, a vontade. Então nós temos que ter fé e esperança. Jamais perder a fé nem a esperança. A fé e a esperança. Como assim? Em situações difíceis, aparentemente sem saída, a mensagem é um convite à fé e à esperança de que Deus age de forma sobrenatural, intervindo, guardando tudo, quando tudo se torna impossível para os seres humanos. Não é verdade? Então deixa eu ler de novo para você entender a fé e a esperança. Em situação difícil e aparentemente sem saída, a mensagem é um convite à fé e à esperança de que Deus age de forma sobrenatural, intervindo quando tudo se torna impossível para os seres humanos. Então, quando a gente chega naquele limite, naquela hora de que acha que não tem mais jeito, de que tudo acabou,
aí vai para um último suspiro. Aí Deus diz, é agora. Não é verdade? É agora. Então foi assim que aconteceu com Sara, com Abraão, com Jó, com Josué, né? Com José, não é verdade? Então foi assim que aconteceu. Então o apóstolo Paulo ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Hebreu 11:1, não é verdade? A alma fez uma afirmação semelhante. Se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não vê e que são verdadeiras. A fé é o princípio de ação e poder. Amém? Glória a Jesus? Então, meu amado irmão, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Amém? Tá difícil? Continua na vida cristã, continua na tua caminhada. Tá impossível? Tá doloroso? O deserto é assim, mas o deserto é a escola de todos os crentes. Eles precisam passar por essa prova para ser aprovado e depois receber aquilo que Deus prometeu. Amém? Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês, que agora você sabe o que significa essa frase, o que é impossível para mim. Não é verdade? Jesus disse, o que é impossível para mim? Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus e tudo é possível àquele que crê. Não é verdade? Marcos 10:27 diz, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Glória a Jesus. Então agora eu quero orar por você. Se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos. Se não puder fechar os olhos, fique com os ouvidos espiritual aberto à oração que vai ser feita nesse lugar. Amém? Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de João 14:21, que diz, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, ensina-me a andar, Senhor, em teus caminhos. Senhor, meu Deus, de acordo com as tuas palavras, os que amam a tua lei, desfruta a paz, e nada há os que faça tropeçar, Senhor, porque eu amo tua lei. Amo tua lei porque ela é boa e visa o meu bem, Senhor. Por isso eu te peço que ajude-me a obedecer-lhe em todo sentido, para não tropeçar e nem cair, Senhor. Porque eu desejo andar em teus caminhos para ter a certeza e a paz de saber que estou vivendo segundo a tua vontade, Senhor. Senhor, meu Deus, meu coração anseia em obedecer-lhe em todo sentido, Senhor. Senhor, em todas as coisas eu pretendo confiar e jamais perder minha fé. Senhor, por favor, ajuda-me nas áreas em que não tenho andado em obediência a Ti, Senhor. Por isso, eu te busco de todo o meu coração e não permita que eu me desvie dos Teus mandamentos, nem hoje e nem sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Obrigado, Senhor, por esse tema. Senhor, meu Deus, fortalece nossa fé. Senhor, meu Deus, fortalece a nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a ser firme e forte na tarefa diária de guardar Tuas palavras na mente e no coração. Senhor, ajuda todo aquele, Senhor, que precisa da Tua poderosa mão. Ajuda aquele, Senhor, que está se recuperando. Ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, ajuda nosso Brasil. Senhor, nos ajuda para que nós possamos jamais perder a nossa fé. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora a Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade e hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.